Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí? Onde está o poder de Deus? Nas águas batismais do Rio Jordão? No comer pão e beber suco? No buscar Deus em monte? No praticar jejum? No praticar obras que Jesus de Nazaré ensinou aos israelitas, não aos gentios? De procurar fazer obras que os discípulos fizeram? O poder de Deus está nisso? O poder de Deus está na mão de um homem que o próprio Jesus de Nazaré disse que na terra ninguém chamei ninguém de mestre, nem de rabi, porque vós sois todos irmãos e só há um mestre. É na mão de um homem deste que está o poder de Deus? É na boca de uma dita profetisa que está o poder de Deus? É nas palavras de balabachúrias cantarábias que está o poder de Deus? O poder de Deus está em anéis que homens usam, em diplomas? O poder de Deus está numa boa oratória, num bom falar, no português, na régua? É nisso que está o poder de Deus? O poder de Deus está dentro de um templo suntuoso, que cabe 10 mil pessoas sentados, que cabe 6 mil pessoas sentados? É nesse lugar, nesses lugares que está o poder de Deus? O poder de Deus está no meu falar? O poder de Deus está na sua sabedoria, na tua sabedoria? Aqui diz que não, pois não me envergonho do Evangelho. Evangelho significa o quê? Boas novas, notícias boas. Boas novas não significa caducidade da letra. Boas novas, notícias boas não significa você estar em corpo presente nas coisas novas, vivendo em novidade de vida, porém praticando obras do passado. Isso não é evangelho. Você pergunta para um religioso, para um líder: vocês pregam o evangelho na sua igreja? Pregamos, lá nós pregamos o evangelho. Ah, você prega o evangelho? Legal, né? Que nesse dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim: não, aonde eu vou, prega-se o evangelho. Mas tem batismo nas águas? Claro, porque Jesus fez. Lá fala-se de dízimo? Sim, mas isso é tudo coisa velha. Apresenta a criança, claro, para consagrar, como Jesus foi consagrado. Mas isso está tudo antes da cruz. Isso são coisas velhas, coisas antigas, coisas ultrapassadas. Isso não. Onde se ensina isso, onde se prega isso, não tem evangelho. Evangelho são boas novas, é viver em novidade de vida. E é no evangelho, nas boas novas, que está o poder de Deus. Mas o poder de Deus não é para cantarábias, vassoura que anda, vassoura que voa, passa lá para trás, Rita, passa lá para trás, nada disso. Isso não é o poder de Deus. Não, mas eu entrei com uma dor de cabeça lá, sumiu. É o ambiente, é o clima. Você ouviu um louvor que te acalmou. Não é poder de Deus isso. É o poder da música, é o poder do louvor, é o poder do encantamento. Mas evangelho não é isso. Evangelho é você virar as costas para tudo, para todo o passado bíblico, para todo o passado antes da cruz. Quando você faz isso, você está no evangelho. Você está nas boas novas. Você está no Cristo ressuscitado. Isso é evangelho. O que nós procuramos anunciar aqui, irmão Geraldo, irmão Elcio, outros irmãos que falam da graça, é que nem todos falam de uma graça plena. Nem todos. Alguns por aí que dizem ser pregadores, ser anunciadores da graça, mas ainda falam de alguma coisinha de Moisés. Então essa graça está fermentada. Mas eu procuro somente falar na frente da lente o evangelho. Nada, nem um fermentozinho. Geraldo Moraes, nem um fermentozinho. Ah, mas ele ainda se reúne como igreja.
Mas tem que ver, eu nunca fui numa reunião dele, mas será que dentro, no ambiente que ele está ali reunido como irmãos, que mal há nisso, se não há dízimo, se não há batismo, se não há preceitos, mandamentos e ordenanças antes da cruz? Esses rituais mosaicos, cerimoniais mosaicos, se não tem isso, então ele está reunido como igreja. Porque a igreja não é um prédio, a igreja não é um templo de pedra, não. A igreja são os espíritos. E quando eles se reúnem, eles estão reunidos como igreja de Cristo. E é tratado como tal. Ah, por que você não se reúne também? Eu não me sinto bem. Quem sabe amanhã? Quem sabe semana que vem, o ano que vem? Quem sabe quando eu estiver mais preparado, mais calibrado no Evangelho, chegue essa hora. Mas a vontade não é minha. Então o Evangelho que você por aí vê, você vê por aí, um Evangelho falsificado, não é boas novas. Pedro, Tiago e João, eles anunciavam o Evangelho, as boas novas. Mas foi o mesmo Evangelho de Paulo? Não. Tiago, na epístola dele, você lê lá que ele fala que a fé sem obra, ela é morta. Já Paulo fala que nenhuma obra a pessoa pode se justificar para com Deus praticando nenhuma obra. Porque o que Deus se agrada é das pessoas que vivem de fé. E fé sem obra. Já Tiago, não, a fé sem obra é morta. Você está conseguindo entender? Pedro era um legalista. Você vê lá em Atos 10, mesmo Cornélio sendo batizado no Espírito Santo, recebendo a dádiva do Espírito de Deus, começaram a falar idiomas, não é balabachures, aquelas línguas que eles falavam eram idiomas, começaram a falar em outras coisas. Aí Pedro tão carnal, Pedro tão legalista, que mesmo assim ainda falou, o que impede desses homens, dessa família ser batizados nas águas? Você vê, eles foram batizados com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e mesmo assim Pedro ainda quis mergulhar eles. Por quê? Pedro é legalista, foi um legalista. Pedro era um israelita que aprendeu andando nos passos de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré veio para cumprir as leis de Moisés. Porém, quando se cumpriu, quando ele disse tetelestai naquele madeiro, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele resgatou os que estavam nas maldições da lei para não mais cumpri-las. Pronto, ficou todas as ordenanças, os mandamentos, os cerimoniais, ficou tudo cravado naquela cruz. Não passou nada, mas nada não passou naquilo. Ah, mas nem apresentar uma criancinha, não passou. Mas só um pedacinho não passou. Não passou nada depois daquela cruz. Ficou tudo cravado. Colossenses fala isso. Então, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quem pratica obras fora do Evangelho são incrédulos. Pessoas que praticam obras do legalismo de Moisés, dados a Moisés, praticam obras, dízimos, sacrifício, holocausto, voto, são incrédulos, são Satanás. Satanás não é um ser. Satanás significa um opositor, alguém que é contra. Então, o que tem por aí dizendo que estão pregando o Evangelho, não estão pregando o Evangelho, são Satanás. Ah, mas eu passo lá, não vejo ninguém com tridente na mão, ninguém soltando fogo pela venta. Mas Satanás não é. Quem falou? Constantino, os romanos, eles lá atrás, os judeus, na lenda, no mito, nas fábulas deles, eles achavam que Satanás era um ser. E isso veio há 2, 3, 4 mil anos, está aí por aí. Satanás nunca foi um ser. Satanás é um adjetivo para quem se opõe. Então esses que dizem que estão pregando, que estão frequentando ambientes do Evangelho, e tem mandamentos do Antigo Pacto, mentirosos, não estão vivendo em novidade de vida, não estão recebendo o alimento das boas novas. Não, eles são Satanás. Eles são opositores da sã doutrina. Quem prega Moisés é um opositor da sã doutrina. Você não pode falar. Agora nós não. Nós que falamos das boas novas, com todo o nosso
as nossas debilidades, com o nosso português atrapalhado, com tudo isso, mas nós estamos procurando anunciar, procurando viver nas boas novas. Porque na minha mente não tem dúvida, não entra nada nesse negócio de Moisés, esses preceitos antigos de forma alguma. Eu sou uma massa nova. E a massa nova no Cristo ressuscitado não tem fermento. Porque uma coisinha que você jogar nessa massa, ela vai ficar levedada, ela vai ficar fermentada. Então não é evangelho. Não são boas novas. Mas o porquê que eles não pregam as boas novas? Porque eles são gananciosos? Porque são mentirosos? Talvez não. Talvez é porque a eles não foi dado a dádiva, o gozo de receber a revelação da graça de Deus. Talvez não chegou ainda o tempo dessas bonanças os alcançarem. Talvez seja isso. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então você quer mostrar que você tem o poder de Deus em você? Você quer mostrar que você tem o próprio Criador em você? Viva nas boas novas. Viva no Evangelho, no dia a dia. Trabalhando naturalmente, indo à escola naturalmente, levantando para os seus afazeres, deitando normalmente. Viva uma vida feliz e alegre no Criador, que é o Espírito. Fazendo isso, você está demonstrando que você está vivendo, você não tem vergonha, você não se envergonha das boas novas, você está vivendo nas boas novas. Mesmo um parente seu te convidando, não, mas vai ter um evento lá na minha igreja, você não quer ir lá? Fala, fulano, muito obrigado, vai em paz. Dessa vez não, de outra vez, quem sabe eu vou. E deixa a pessoa ir, vai para lá. Ela vai ser feliz no caminho dela e você segue na sua simplicidade, sendo guiada, dirigida pelo Espírito do Criador em você. Assim é. Então você praticando, nós praticamos isso, nós estamos no poder de Deus. Nós estamos sendo protegidos. Nós estamos sendo guardados pelo próprio Criador, não pelo secretário, não por anjos. Quem nos guarda não são anjos. Quem nos guarda é o Criador, porque Ele está em nosso espírito. Porém, se nós transgredimos alguma coisa, fizermos alguma obra da carne, Ele sendo o Pai, claro que vai ser disciplinado. Não é diabo, satanás, pombagira, não é nada disso. Se você está passando por dificuldade, põe a mão na sua consciência. Será que você não está sendo disciplinado? Praticando obras da carne? Você abandonou uma chamada igreja, você abandonou uma religião, aí você acha, porque você saiu de lá, você vai lá, agora eu estou no Evangelho, agora eu vou beber, vou fumar, vou cheirar. Você acha que isso é Evangelho? Você acha que isso é boas novas? Quando você estava lá na lei, nas maldições, você andava parecendo um robozinho, terninho na régua, respeitando. Se estivesse fazendo alguma coisa, passasse algum irmãozinho daquela congregação, você se escondia. Agora você está dizendo que está no Evangelho, nas boas novas, com um copo de cachaça na mão, cigarrão, fumando, cheirando. Passa uma mulher, você, na cara dura, não está nem aí. Você acha que isso é Evangelho? Não. Aí de vez em quando você leva um tombinho, de vez em quando você leva um prejuízo, de vez em quando quebra alguma coisa sua. Aí você fala, meu Deus, eu estou no Evangelho, na graça está acontecendo isso. Não, você está sendo disciplinado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você quer demonstrar que você tem o poder de Deus, que você está no poder de Deus? Ande como tal. Faça que as pessoas vejam você, olhem para você como tal. Andando como um filho eleito do Pai, dando bons exemplos. Não é sendo um religioso, não é sendo um Bíblia, não é sendo um insano, vendo coisa errada em tudo. Não. Viva uma vida natural, uma vida normal no Evangelho. Boas novas. Você ainda fuma? Não precisa fazer jejum, não precisa orar 3 horas da manhã. Não. Fale com o Pai. Fazendo as coisas, meu pai, eu estou fumando, meu Deus, mas eu não quero isso eu não quero mais, só que eu não tenho força.
Essa carne minha não deixa. Você vai ver que rapidinho isso some, é tirado. Você ainda bebe, mostre interesse que você quer parar, você não quer mais fazer isso. E você vai ver que ele vai fazer isso. Você estando no Evangelho. Cristo, o ressuscitado, o Espírito, vai fazer isso, porque afinal de contas você está sob o domínio dele. Você está sendo conduzido por ele. Você está sendo blindado, protegido, guardado por ele. Então tudo vai dar certo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas não é essa fé que você vê por aí. Para você mostrar que tem fé, você tem que dar todo o seu salário. Para você que tem fé, você tem que pegar um envelope dos 153 grandes peixes e colocar e entregar ali dentro de um negócio, de um local aí. Não, isso daí não. Viver de fé em fé é isso. É crendo que tudo se realizou, que o seu espírito já está no reino do Pai e que essa carne vai ter um fim. Eu não preciso praticar obra, eu não preciso colocar dinheiro em envelope, eu não preciso frequentar um lugar para eu demonstrar que eu estou vivendo por fé. Não. O meu viver por fé é isso, é negar as coisas do passado. O meu viver por fé é crer que o meu batismo foi na morte de cruz. Crendo que eu não tenho, mas se nasceu, que nenhuma minha netinha nasceu, vai fazer um aninho, e a única água que ela tem na cabeça dela é do banhinho que ela toma lá todos os dias, 2, 3, 5 banhos. É tanto banho que essa menina toma aqui que eu nem sei. É a água que ela tem no corpo dela, não tem negócio de água batismal, não. A menina é perfeita. A menina pegou essa chikungunya, pegou esse Ômicron aí num dia, quando é no outro dia a menina estava pulando. E aí? Vivendo de fé em fé. Ninguém aqui em casa frequenta religião, ninguém frequenta templo, não. Já frequentamos. Quando eu frequentava era uma bagaceira isso aqui. Mas nos anos para cá, é só alegria. Dificuldades na carne temos, fraqueza temos, debilidades temos. Porém, nós vivemos de fé em fé. A nossa demonstração disso é não procurando alguém para colocar a mão na cabeça. É não procurando purificar-se em algo impuro. O nosso viver em fé é isso, mostrar para os vizinhos, as pessoas falam, nossa, vocês não frequentam mais igreja, vocês não frequentam mais lugar nenhum. Ixi, seu marido está desigrejado, você ficou desigrejado igual ele, falaram já para minha esposa falou, não, mas nós estamos bem, estamos tranquilos. Vivendo assim. De fé em fé, porque aqui está escrito, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então nós estamos vivendo, o nosso espírito foi justificado, santificado e remido. Aliás, o nosso espírito já veio, já é assim, ele foi criado assim, o nosso espírito é perfeito, é o que vai voltar para o reino espiritual. Então, com a carne, com a nossa alma, que a nossa alma é a nossa vida, quando morrermos, quando glorificarmos o Pai, isso daqui vai ficar tudo lá no inferno, vai ficar tudo no cemitério, vai ficar tudo na sepultura. O que volta é somente o Espírito. Então, nós estamos vivendo de fé em fé na alma, nós estamos vivendo de fé no corpo. Assim é. Então, esses dois versículos são versículos profundos. Então não é evangelho, o que eles estão pregando por aí, eles dizem que é evangelho, mas não é evangelho, são boas velhas, estão sendo enganados. E quando você fala do evangelho, como é o evangelho, o que é o entendimento do evangelho, aí eles te chamam de herege. E nós falamos o quê? Somos herege com muito prazer, porque nós somos contra as doutrinas deles. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma e se assim foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Quando passar aquelas propagandinhas de 2 segundos, 3 segundos, se não for pedir muito, assista, porque não é você que paga, ninguém paga. O YouTube, essas propagandinhas é que paga os criadores de conteúdo. Eu acho que você deve saber disso. São centavos. Mas deixa rolar esses centavos aí. Porque ajuda. Amanhã ou depois, sei lá, a gente vai melhorando alguma coisa no estúdio, vai comprando o equipamento, alguma coisinha assim. E assim segue a vida.
Amém? Então, é o que eu peço. Que faça isso, deixe só aquela propagandinha acabar ali rapidinho, para que nós venhamos ter algum lucro nisso. Mas não é explorando ninguém, porque nós não precisamos disso. Do seu bolso não sai uma moeda, do seu bolso não sai um centavo. Amém? Graça e paz. Fique com essa mensagem. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.